Bom, vamos lá. Bom, gente, como eu disse, vou me reapresentar, né? Para quem chegou depois, eu sou a Renata Roman, eu sou mestranda aqui na UERJ, faço parte da equipe do DERA, e eu vou, junto com a Ludmila Furtado, apresentar para vocês hoje essa live, que o tema é parentalidade pandêmica, né? A gente já começa com um questionamento. Uma análise que a gente vai fazer sobre o exercício parental durante a pandemia da Covid-19. Bom, e aí eu vou começar fazendo uma breve apresentação, né, que já começa com esse questionamento, né? Parentalidade pandêmica, quer dizer, é possível a gente pensar numa forma de exercício parental que, de alguma forma, emerja especificamente desse momento pandêmico? Para a gente pensar esse assunto, a gente vai refletir a partir de um estudo que foi recentemente realizado aqui na UERJ. Esse estudo, ele rendeu um artigo que eu participei junto com a Ludmila, a professora Anuziel também faz parte dessa equipe, a maior parte de vocês deve conhecê-la, onde a gente discutiu justamente isso. O título desse artigo é Convivência Integral e Aprendizados na Tela, uma análise de lives sobre a parentalidade em tempos de Covid. Bom, nesse estudo, a gente debateu sobre como a atual pandemia da Covid repercutiu nas diversas formas de exercício parental que existem na atualidade, né? Então, como que a parentalidade em diferentes tipos de família, em diferentes contextos, diferentes estratos econômicos, ela foi simbolizada, verbalizada, narrada, expressa de alguma forma em lives, né, nesse contexto aí virtual, que agora passou a ser, de alguma maneira, o nosso real também, né? Então, eu vou falar um pouco do desenho metodológico para vocês, né, desse artigo, dessa pesquisa. A gente analisou 26 vídeos distribuídos entre lives e vídeos mais curtos, todos disponíveis no YouTube e escolhidos a partir do cruzamento de dois descritores, parentalidade e pandemia. Então, só um pequeno adendo, né? Vocês estão acostumados aqui nas lives, a gente geralmente referenda tudo que a gente fala, né? Aqui hoje a gente vai ter muitas referências também, mas a referência padrão vai ser esse artigo. As reflexões que a gente vai apresentar hoje, a maior parte delas sai desse artigo. E a gente não colocou ainda, né, a referência do artigo no final, porque esse artigo ele foi submetido, mas ainda não foi publicado. Mas assim que acontecer a publicação, a gente vai fornecer também para vocês. Então, quando tiver algum texto, alguma ideia sem a referência, ela saiu desse artigo, onde eu e a Ludmila somos autoras. Bom, continuando, bom, esse trabalho, né, ele teve como objetivo analisar, como eu disse, expressões e sentidos que profissionais, mães e pais vêm dando a esses diferentes exercícios da parentalidade nos tempos de confinamento. Então, notem que a gente conversou com profissionais, né, psicólogos, pedagogos, pessoas que já atuam nessa área da psicoeducação, de alguma forma, e também mães e pais. E o mais interessante que apareceu como dado é a mescla dessas pessoas, né? Os profissionais justamente falando do lugar de mães e pais. Tem alguém com áudio ligado, por favor. E também os pais e mães, de alguma forma, se colocando num lugar de pseudo-especialistas. E aí é justamente sobre essa troca de lugares, né, e como que isso apareceu nas lives que a gente vai conversar um pouco. Então, nós propusemos o desafio de pensar esse exercício da parentalidade nas relações de convívio de famílias com crianças e adolescentes durante esse atual período pandêmico, considerando principalmente esses atravessamentos impostos pela atualidade. E como a gente está falando da atualidade, eu vou fazer um breve contexto para vocês sobre esse momento. Bom, as regras, né, de isolamento físico que foram impostas como uma medida de segurança, elas concentraram, né, de repente, no mesmo espaço físico, né, no espaço doméstico e virtual, atividades que até então ocorriam setorizadas, em ambientes muito específicos, como a escola, a universidade, o trabalho e espaços de convivência múltiplos, como os espaços de lazer, de cultura e de interação social dos mais diversos tipos. E aí o que acontece? A interrupção dessa série de eventos extradomésticos, né, de fora de casa, como a escola dos filhos, o trabalho,
E, assim como, né, a passagem desse trabalho, a realocação para dentro de casa, né, atravessados pela questão da virtualidade, né, por meio dessas plataformas virtuais, isso tudo conjugado ao aumento abrupto do convívio entre os membros de uma mesma família, então notem quantos fatores aconteceram concomitantemente. Todas essas situações tenderam a transformar as relações, que estão sendo experienciadas pela primeira vez sem intermitência, né? Sem uma interrupção. E, como eu disse, uma situação sem precedentes, né? E, por conta disso, com uma necessidade ainda maior de simbolização. Bom, o mundo, através das telas, né, assim como a gente está experienciando nesse momento, ele vai impor novos desafios, né? Até como a gente começou a falar, uma internet que oscila, alguma coisa que sai do nosso controle e que ainda nos surpreende. Sobretudo para grupos que compartilham de um mesmo espaço físico. E, por excelência, a gente vai falar da família, que vão buscar arranjos e conciliações para comportar esses múltiplos eventos em um único lugar. E, via de regra, esse único lugar vai ser o espaço da casa, né? Que passou a ser o espaço do trabalho, enfim, que vai viver essas sobreposições aí de funções e de espaços num único ambiente. De algum modo, esse espaço público, esse é um dado muito interessante que apareceu, né, que é consagrado como espaço do trabalho, ele invadiu, de alguma forma, o privado da vida doméstica. Então, por exemplo, agora a gente está dando uma aula, é um evento público, é um evento de trabalho, né, é um evento, eu estou trabalhando, vocês estão assistindo uma aula, mas, de alguma forma, isso está acontecendo do espaço privado da minha casa. A maior parte de vocês estão em casa ou estão em outros espaços. Então, esses espaços, essas esferas estão se atravessando de alguma forma. Ao mesmo tempo, a vida doméstica, como eu disse, que até então era consagrada como aquele espaço privado da intimidade, passou a ser exposto e problematizado por meio de lives e eventos virtuais sobre o tema, que é inclusive o que a gente está fazendo nesse momento, né? Então, nesse contexto, emergem duas situações distintas, mas interrelacionadas. A primeira é a exposição acidental da vida doméstica. Um filho ou uma esposa, por exemplo, que vai passar atrás de uma reunião de trabalho, né? A gente tem até algumas situações que ficaram famosas nesse sentido, né? Esposa de um apresentador que passou atrás de uma live, viralizou, né? E a segunda situação, que é a qual a gente vai focar mais a nossa atenção hoje, é a necessidade de falar e de problematizar sobre esse tema, em uma profusão de lives sobre esse assunto, né? Uma quantidade muito grande de lives que surgiram justamente com essa necessidade de informar, de psicoeducar, de oferecer subsídios, informações para pessoas que se encontram nessa situação que a gente descreve. E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre essas lives, né? Bom, quando eu falo de lives, né, esse é um outro ponto para a gente debater mais tarde. Do que eu estou falando? Né? Eu estou falando de uma coisa que está no universo virtual, está no real, ou é um encontro, está em ambos? Bom, no contexto da pandemia, as lives elas passaram a ocupar um espaço, né, de destaque na produção, na difusão e no compartilhamento das ideias. O que a gente tem aprendido a fazer pela tela do computador, do celular e de outros dispositivos eletrônicos que, de algum modo, passaram a atender, né, essa função. Tratam-se de transmissões que fazem ranger a nossa concepção de distância. Isso fica muito forte, né? O que é perto, o que é longe, onde eu estou nessa história toda, né? Onde que a gente está? A gente está perto agora, a gente está distante? Que lugar a gente ocupa nessa cena, né? Propondo debates entre palestrantes em 2D, né? Numa tela, e uma plateia igualmente remota, às vezes conhecida, outras desconhecida, e sem um controle de presença ou ideia da atenção que dispensa, né? Eu estou aqui falando agora, depois eu vou ter um feedback de vocês, mas nesse momento, diferente do que acontecia antes, a gente não tem mais uma ideia, um retorno imediato da fala que a gente está, de alguma forma, explanando, né? Isso é uma mudança de registro que vai ter uma repercussão na forma de falar, no cuidado que a gente tem, na maneira como a gente expõe um conteúdo. Às vezes, ainda é possível ter algum retorno por meio de um chat, mas ainda assim, via de regra, vai ser um retorno mais frágil.
E aí notem, né, a gente colocou aqui uma figura, né, de uma balança que tem um real, tem um virtual. O que a gente quer dizer com isso, né? Esse momento, ele é um momento de negociação dessas esferas, né? Se a gente parar para pensar, é um momento onde a gente está constantemente negociando essas questões. Antigamente, uma aula como essa, por exemplo, ela acontecia num acordo, que era no tempo e no espaço. A aula ela ia ocorrer numa determinada sala, numa determinada hora. Hoje, a gente vive um mesmo compartilhamento de tempo, né? A gente define que as coisas vão acontecer numa determinada hora e, no máximo, a gente tem um link que faz alusão a um endereço, mas é um endereço que é virtual. Então, essa balança ela vai falar disso, né? De um real que é cada vez mais atravessado pela virtualidade das relações e de um virtual que está ganhando cada vez mais um estatuto de realidade na nossa vida, né? O que eu vou falar para vocês aqui agora está tendo um impacto na vida de vocês, o que vocês fizerem daí vai ter um impacto na minha vida, né? A gente está fazendo, por exemplo, um curso universitário, a maior parte de vocês online agora. Mas esse curso é virtual ou é real? Né? É um curso, né? Vai mudar a vida de vocês. Isso é virtual, isso é real, mas isso só está acontecendo numa plataforma virtual. É de verdade? Está acontecendo? Não são questões que parecem assim abstracionismos, mas vão ter um impacto direto na nossa vida, na nossa forma de se relacionar com esses conteúdos e vão atravessar todas as relações, sobretudo as relações interpessoais. E aí a parentalidade, nesse sentido, vai ser, por excelência, um nicho que a gente vai querer explorar. Assim, né, ainda nas lives, temas diversos passaram a ser debatidos e expostos nesse modelo marcado pelo atravessamento das plataformas virtuais, como a gente estava falando, e pelo desdobramento da tradicional interlocução diática, o eu e o outro, né? Antes as relações eram basicamente diáticas, a gente pode até considerar, né, que tem um outro, que é o inconsciente, que é esse terceiro da relação, mas em termos mais relacionais era o eu e o outro, e agora a gente tem uma tríade interativa, eu, o outro e uma plateia que nos assiste, né? No início, eu estava conversando com a Ludmilla, era uma interação diática, eu e ela, mas tinha um outro plateia, que era composto por vocês que estavam chegando, pelos debatedores, e agora com esse grande outro que invadiu, de alguma forma, nossas interações, que é o aparato tecnológico, que também é parte dessa trama. A gente tem uma trama interativa que ela é suportada e ela é composta por um aparato, né? Se a gente tem algum problema, a gente não sustenta essa relação, dá um delay, a gente perde uma palavra, o sentido se perde. Aliás, vamos combinar, geralmente o delay é sempre na palavra mais importante, né? Isso merece um estudo à parte. Em um universo tão eclético, né, como esse que a gente está descrevendo, é notória a profusão de eventos sobre temas que são do nosso campo de interesse. E a parentalidade, né, no caso, tem aparecido num formato que parece que veio para ficar. Então, o que tem aparecido, né, nos estudos, e como a gente vai mostrar para vocês na análise das lives, é que o novo normal, né, como se fala muito agora, mas essa é uma outra discussão, veio com esse estatuto de algo que as pessoas não vão mais abrir mão, né? Uma forma híbrida de lidar com não só com esse exercício parental, mas com a expressão do que se sente a partir da parentalidade. Bom, dito isso, a gente vai falar um pouco dessa parentalidade nas redes, né? Como que essa parentalidade, com o exercício parental, tanto dos profissionais como dos pais, mães, né, pessoas que exercem essa função, está aparecendo nas redes, né, nesses atravessamentos. Bom, como já verificado em outros momentos de crise, a pandemia ela se mostrou, apesar de tudo, né, que a gente tem vivido, como uma oportunidade de produção de novos olhares e de reinvenção de práticas que já estavam estabelecidas. Nesse contexto, as lives, compreendidas como fontes de dicas e espaços de compartilhamento de ideias, elas se apresentam como uma função psicoeducativa, né? Levar conhecimento, educar acerca de um determinado assunto, mas também com importante tarefa de regulação da estabilidade emocional de pais,
mães e até mesmo de filhos. Então, para além de educar, existe uma função, ora mais implícita, ora menos, que tem a ver com uma regulação da ansiedade, até porque essas funções estão interrelacionadas. No que eu sei sobre um determinado assunto, eu passo a ficar mais calmo em relação a ele, né? Existe pelo menos uma fantasia de controle, como a gente estava brincando no início, né? Eu sou capaz de controlar aquilo que de alguma forma eu sei. Então, a função psicoeducativa, ela vai atuar não só dessa forma, mas também por essa via, de alguma maneira, na regulação emocional das partes envolvidas. Tanto de quem né, fala sobre um determinado assunto, como quem também recebe aquele conhecimento. Ao que parece, essas condições impostas pelo isolamento, elas evocaram a necessidade de falar, bem como de aprender, sobre algo que até então parecia estar diluído, né, permeado na vivência do cotidiano de pais, mães e filhos de diferentes idades e diferentes estratos sociais. Com isso, a banalidade do dia a dia, né, a coisa ordinária, que está em tomar café da manhã, assistir aula, tomar banho, almoçar, fazer atividade física, jantar, ver TV, enfim, tudo vai se transformar num tema de interesse, de repente, e de debate nessas referidas lives. Nesse contexto, a parentalidade, ela parece estar sendo reaprendida, por pais que se julgavam experientes, por mais que se julgassem experientes, né? E nesse contexto, o conteúdo midiático, ele está ganhando uma expressiva importância. E aí, uma outra questão, né, para a gente trabalhar, que parentalidade é essa que está sendo reaprendida? É possível reaprender uma parentalidade? Ela está sendo aprendida pela primeira vez? Bom, a internet, né, nesse contexto, ela se tornou o meio de comunicação por excelência mais seguro e mais eficaz. E com isso, né, seguro pela questão do distanciamento e eficaz, porque a gente consegue estabelecer um canal, uma profusão de lives sobre assuntos diversos surgiram em resposta a essa demanda de entretenimento e de conhecimento acerca de como lidar com essas especificidades da atualidade. Além disso, nota-se que a ocupação desse espaço virtual por especialistas e não especialistas vem com o intuito de ensinar sobre o exercício da parentalidade como uma resposta a uma demanda, sobretudo de pais, aos desafios desse novo momento. Então, como a gente falou no início, né, especialistas, não especialistas, de alguma forma, eventualmente, até trocando de lugar um pouco durante esse processo. Assim, aquilo que antes se aprendia naturalmente, na prática ou no convívio com gerações anteriores, agora aprende-se online, em lives ou em aulas virtuais, até como a gente está fazendo agora. Ou seja, tem sido na tela do computador que está se aprendendo e se ensinando a viver fora dela. E aí, obviamente, né, as repercussões, não só práticas, mas psicodinâmicas e emocionais, de uma vivência dessa natureza, né? E aí, como a gente está falando de parentalidade, eu vou fazer uma definição muito breve, né, sobre o que é a parentalidade, a que a gente está se referindo quando a gente fala de uma parentalidade nas redes. Bom, durante muitos anos, esse termo paternidade, não parentalidade, ele se referiu ao papel paterno, tanto ao papel paterno quanto ao exercício parental que era feito por qualquer pessoa, por pais e mães. Não apenas, né, pela ausência de um termo que fosse mais adequado, mas, sobretudo, pela autoridade que o pai detinha na família, por uma questão social, né, social e juridicamente, até a Constituição de 88, que passou a garantir a suposta, né, sem dúvida, igualdade entre homens e mulheres. Para Dantas, o termo parentalidade ele tem sido, desde então, né, da década de 80, adotado para tratar de aspectos conscientes e inconscientes desse exercício parental. Nesse sentido, quando eu falo de parentalidade, a gente está abordando aquele ou aquela que exerce essa função de cuidado, no singular ou no plural, independente do gênero, colocando o outro nesse lugar de filho. Então, notem que é um lugar subjetivo que é ocupado pelas duas partes, tanto de quem cuida quanto de quem recebe esse cuidado. Além disso, a parentalidade vai conceber o cuidado parental que inclui aspectos físicos, emocionais e sociais, que visam o desenvolvimento da prole.
Espera-se dos pais e das mães, ou ainda familiares que exerçam essa função, que propiciem segurança e autonomia para os filhos, a fim de desenvolver a capacidade de tomar decisões e viver no coletivo. Então, é uma definição mais abrangente de parentalidade, né, mas que de alguma forma abarcou um pouco o que apareceu nessas lives, né? Como que as pessoas narraram esse exercício parental passou principalmente por essas questões de cuidado e por essa relação psicodinâmica e social onde você coloca o outro nesse lugar de cuidado e de cuidador, né? E aí, a parentalidade nas lives, né? O tema da nossa live de hoje. Nas lives analisadas, né, que foram 26, como eu disse no início, a pandemia ela aparece como algo a ser simbolizado. A gente vai falar um pouco disso mais à frente, né? Isso apareceu principalmente numa live sobre bebês e crianças em tempos de pandemia, né? Então, como que se tem a necessidade de conseguir nomes, formas de nomear e de dar conta simbolicamente de uma coisa que é sem precedentes, né? Que transborda todas as referências que existiam até então. Aparece também como um momento de exaustão, né, de cansaço extremo, como numa live sobre educação dos filhos em tempo de pandemia e pandemônio. Então, o nome, né, parentalidade pandêmica, pandemia e pandemônio, são nomes também que foram recorrentes nesse processo. E medo, como na live Desafio Universitário pela Primeira Infância. Além disso, né, esses foram aspectos mais ansiogênicos, né, que geravam um pouco mais de ansiedade, podendo ser considerados negativos, mas também foram lidas como oportunidade de transformação. Isso apareceu principalmente numa live chamada Reinventar Parentalidade em Construção, Ser Família em Tempos de Pandemia. E aí, só um adendo, depois eu e a Ludmila vamos disponibilizar para vocês o link de todas as lives que a gente está citando hoje. Então, se algumas chamar interesse, né, se vocês ficarem com curiosidade, vocês podem acessar depois essas lives que estão sendo referidas aqui. Além disso, né, como eu disse, uma série de nomes, conceitos e neologismos, né, nomes novos, apareceram na tentativa de nomear, conter ou mesmo controlar a natureza imprevisível e inédita da atualidade. Os títulos dos vídeos e das lives, bem como os termos utilizados ao longo das explanações, denotam uma necessidade de nomear uma situação sem precedentes no nosso século, e para a qual o repertório de palavras parece escasso para refletir a maneira como sentimos e lidamos com esse clima emocional de um momento que é completamente desconhecido. Assim, termos como hiperconvivência, parentalidade integral, né? Assim, uma parentalidade integral existia antes uma parentalidade em meio período, para agora a gente tem uma parentalidade integral, parentalidade pandêmica, dentre outros, possuem em comum a nomeação de algo que parece intenso, excessivo, circunstancial, ou ainda que transborda os limites daquilo que se era ou se tinha anteriormente. Então, notem que são neologismos que vêm com esse intuito de tentar conter, de tentar simbolizar, como a gente disse, uma situação que é sem precedentes. E aí eu vou me ater um pouco, né, em alguns desses nomes, né, destrinchar um pouco mais eles com vocês, e a Ludmila também, justamente na tentativa da gente compreender como que essa questão da parentalidade está aparecendo nas redes, mas principalmente através dessas novas formas também de nomeação. E aí, para falar disso, evidentemente, né, eu já até falei um pouco, mas o virtual e o real, eles também têm que ser analisados nesse tempo pandêmico, né? No contexto de pandemia e de isolamento, o virtual e o real, eles passaram, como eu disse, a se sobrepor e a se confundir de alguma forma, a se compor numa troca intensa de experiências e de aprendizados, como acontece aqui agora. As fronteiras entre esses dois mundos, o real e o virtual, nunca estiveram tão borradas, tão porosas e permeáveis entre si. Com isso, os autonomeados, né, influencers, né, que é uma figura que não é nem tão recente, mas que ganhou uma projeção muito grande, né, tornaram-se uma potência sem precedentes na curta história da internet.
Além disso, nota-se um movimento inédito de pais afirmando reaprender a parentalizar seus filhos, a partir de lives ministradas geralmente por especialistas que compartilham seus conhecimentos e suas trocas pessoais num movimento coletivo de mostrar aquilo que se sabe acerca dos desafios dessa parentalidade pandêmica, né, essa parentalidade que acontece nesse período, expressões recorrentes nas nossas lives analisadas. Né? Então, como que é esse movimento, né, dos pais mostrarem aquilo que sabem e os especialistas falarem também das suas especialidades, mas a partir desse lugar de pais, né, que mescla essa que é muito característica desse momento. A entrada desse campo profissional, né, do mundo do trabalho no espaço doméstico vai ser um outro fator verificado na fala desses especialistas, que eventualmente vão oferecer relatos das suas histórias pessoais para ilustrar aquilo que eles estão teorizando. E aí um exemplo que foi muito emblemático é a live da Vera Laconelli, acredito que vocês a conheçam, ela é uma psicanalista que é uma referência em assuntos de família, e ela falou desse lugar de especialista, que é um lugar que ela ocupa muito bem, né, o lugar de fala dela, mas ela deu muitos exemplos da própria vida, né? Porque ela também estava confinada, ela também é mãe, então, de alguma forma, a gente viu uma fala muito especializada, mas permeada e eventualmente até validada por conteúdos da vida pessoal daquele especialista, né? Então, como eu disse, nessa mescla do pessoal e do profissional, ela vai responder a um desejo de exemplificar uma fala que é especializada, buscando uma legitimidade que vai se construir também a partir da vivência. Desse modo, esse lugar do especialista, né, daquele que detém o conhecimento científico, ele autoriza o lugar da fala, mas vai ser a experiência pessoal que vai legitimar a narrativa e medeia esses afetos vividos nesse momento de pandemia. Então, essa live da Vera Laconelli, ela foi um exemplo muito interessante nisso, porque era exatamente isso, ela falava dessas situações e aí logo depois ela dava um contraponto, era quase que fosse uma ilustração do que ela estava falando. Ela dava uma aula e aí logo depois ela vinha com um exemplo que era da vida pessoal dela. Bom, nós estamos falando sobre problemas que podem acontecer, né? Uma coisa apareceu aqui na tela do meu computador e tapou a minha imagem de vocês. Mas eu vou tentar passar aqui. Pronto, sumiu. Possível, né, gente? Essas coisas estão acontecendo. E aí, eu vou entrar agora no termo, né, que foi um termo muito interessante, que apareceu em muitas lives, que é a questão da hiperconvivência. Essa palavra hiperconvivência, ela apareceu em uma das lives, mais especificamente, mas ela permeou, de alguma forma, a fala, seja diretamente, né, explicitada, ou mais indiretamente, de praticamente todas as lives que foram analisadas. Né? Na base desses desafios, né, que eu mostrei até agora, encontra-se um termo que foi apresentado, né, que é a hiperconvivência. Esse termo ele foi utilizado para nomear o fenômeno do confinamento com o outro e consigo mesmo, né, durante a pandemia. E aí essa live, né, que eu me referi, foi uma live da Maria Homem, cujo título é Hiperconvivência, mas essa referência que vocês veem aqui agora é de um livro que ela lançou durante a pandemia, né? Então foi uma análise que aconteceu no olho do furacão, né, enquanto as coisas estavam acontecendo, que se chama Lupa da Alma, e que ela também destrincha mais esse conceito de hiperconvivência. Para essa autora, a hiperconvivência ela vai nos obrigar a ocupar uma cena metafórica, né? Uma cena abstrata, que faz referência a um filme do Anjo Exterminador. Esse filme, né, que tem esse nome, Anjo Exterminador, a trama desse filme é que há um jantar comum, e esse jantar ele se desdobra num grande experimento sociopsíquico, que obriga todos os convidados a permanecerem no evento. Então, o jantar está acontecendo naturalmente, de repente eles recebem uma ordem que ninguém mais pode sair dali. Na hiperconvivência, assim como nesse filme, os até então conhecidos revelam-se desconhecidos. E pode-se perceber pequenas facetas, gestos e reações do outro que vão gerar admiração ou repulsa.
né? E aí, principalmente, você pensar como que esse jogo do que gera admiração e gera repulsa é uma forma também de você se ver nessa relação com o outro, né? O que que gera admiração ou repulsa em si mesmo. Por isso que essa questão da hiperconvivência, ela vai ser um confinamento com o outro e consigo mesmo. Na parentalidade, né, que é o nosso mote, a questão da hiperconvivência, ela torna-se familiar, ela está ali o tempo todo. E os familiares, nesse sentido, desconhecidos em potencial. Será? A gente vai discutir um pouco depois, quero saber a opinião de vocês. A hiperconvivência, ela vai impor a necessidade de negociação entre os ideais de cada familiar, um para com o outro, e com o suposto choque de realidade que vai acontecer desse convívio, imposto pelo convívio exacerbado e por um estreitamento repentino dessas relações familiares. Essas premissas, né, dessa ideia do outro familiar e do que emerge com o confinamento, elas se baseiam no suposto desconhecimento parcial desse outro familiar, né? Então, a princípio, eu não conhecia aquela pessoa que era da minha família. E na premissa de que é durante o isolamento que as máscaras irão cair, né? Que é uma frase, né, que virou um bordão, né, de alguma forma, desse momento, que faz uma relação com as máscaras que a gente usa de proteção, mas que, nesse caso, são as máscaras sociais, né? Aquela máscara que o outro usava para performar em diferentes espaços, inclusive no espaço familiar. Então, essa é a visão que eu estou mostrando para vocês, que é de alguns autores, mas mais especificamente dessa psicanalista Maria Homem. Uma outra autora, né, que é a Sueli Ronick, ela tem uma outra visão sobre essa questão de máscara. Para ela, a máscara vai funcionar como um condutor de afeto. A máscara tem espessura de real, ela é viva, e por isso ela tem credibilidade. A máscara é verdadeira. Nesse sentido, as máscaras elas não vão esconder algo que estava ali, como foi na questão anterior, e que não era visto. Elas são posições que vamos ocupando no mundo, vamos ocupando nos contextos. Vocês devem estar vendo, é próximo, por exemplo, da questão de um selfie dialógico, né? Essa questão das máscaras, para a Sueli Ronick, ela vai estar numa dialetização com os espaços. Não há uma essência por trás das máscaras. Tudo que somos são máscaras que se constroem e se adaptam ao que vamos vivendo. Algumas tornam-se obsoletas e deixam de existir. Surgem outras. O momento da pandemia exige novas máscaras construídas com dúvidas, desejos e intensidades. Então, notem que uma mesma questão como as máscaras, elas podem ser entendidas de formas muito distintas. Depois vamos tentar entender, né, qual máscara cabe melhor aí para a opinião de vocês. E aí, né, assim, um outro questionamento que de algum modo surgiu com essa questão das máscaras, né? A relação pais e filhos. Você conhece seu filho? Um pai, uma mãe? Conhece até que ponto aquele filho que ele criou, né? Em algumas lives, como Parentalidade e Pandemia, destacaram a oportunidade de uma real aproximação e de uma autorrevelação possível entre os integrantes de um mesmo grupo, inclusive entre pais, mães e filhos, no grupo familiar. O aumento desse convívio, de fato, ele vai poder propiciar um conhecimento mais denso, mais intenso desse filho. Tem-se um consenso de que o tempo excessivo de quarentena demanda uma adaptação, que tem sido chamada de nova normalidade, né? E com isso vão surgir novas dinâmicas e novas regras, como estratégias de convívio familiar. As atividades extradomésticas, elas desempenhavam, sem dúvida, um papel preponderante na dinâmica das relações e na regência dos conflitos, né? Ela evitava, em muitos casos, conflitos. Outros passaram a ser desencadeados justamente pela falta delas. O que escancara a necessidade da intermitência das relações, né? De uma interrupção, pouco falada até esse momento. Esse cenário sugere que ainda é um tabu assumir a dificuldade de se conviver 24 horas por dia com quem a princípio se ama. Difícil de lidar com isso, né? Bom, para finalizar essa minha parte, eu vou falar sobre uma possibilidade de interseccionalidade, né? Interseccionalidade, né, como o próprio nome diz, é a gente interrelacionar diferentes dimensões
de um mesmo contexto, de um mesmo objeto, né? Pensar diferentes questões que emergem, podem ser de vulnerabilidades, né? Geralmente a gente usa nesse contexto, mas também de questões de empoderamento. E pensar isso, nessa questão da parentalidade exercida, né, falada pelas lives, foi muito interessante. Em algumas, né, dessas lives, o convite para falar sobre a parentalidade exercida por famílias, como eu disse, socialmente vulnerabilizadas, baixo poder aquisitivo ou vítimas de algum tipo de opressão social, ou mesmo tematizar sobre racismo entranhado em nossa sociedade. Eu ia fazer um ato falho aqui, eu ia falar o racismo estranhado, eu acho que vocês vão entender. Causou nos entrevistados profunda estranheza e desconforto, porque foi exatamente isso. Pessoas muito bem preparadas, inclusive a Vera Laconelli, que eu citei, essa live está disponível, tiveram uma estranheza quando foram questionadas para falar dessa questão da parentalidade, mais atravessada, né, interseccionalizada, com outros fatores de problematização, como, por exemplo, a questão racial. Como pegos de sobressalto, vimos profissionais até então muito seguros em suas explanações titubearem após serem questionados sobre atravessamentos na parentalidade de questões como preconceito racial, pobreza e outros temas relacionados à desigualdade. Dessa forma, a interseccionalidade parecia não habitar essas análises. É importante ressaltar que essas lives, né, e as questões que a gente abordou, elas se referem a um extrato social específico, classe média, média alta, eventualmente, que é, inclusive, o extrato daqueles especialistas e, muitas vezes, dos pais que falam nessas lives. Dito isso, esse é um recorte de um tipo muito específico de parentalidade, que não deve ser tomado como único, justamente para que esse movimento não deslegitime outras realidades parentais possíveis. Bom, essa foi a primeira parte. Eu vou passar agora a bola para a Ludmila, que vai falar um pouco sobre criança com vocês. Ludmila, está aí? Boa, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Renata? Tô. Então tá. Minha internet está oscilando bastante. Eu acho que eu vou deixar minha câmera desligada para tentar dar uma Tá? estabilizada, Você que tá? sabe, eu vou desligar a minha também. Você pode ir passando para mim o PDF? Você está falando com o microfone desligado, Renata. Você fala comigo que eu vou passando, sem problema. Tá. Eu vou desligar, e aí se eu perceber que deu uma estabilizada, eu ligo, porque falar com a câmera desligada é ruim, mas eu estou com medo de cair a internet. Bom, gente, boa tarde, né? Falar assim, depois da Renata, é até um pouco difícil, porque ela é super desenrolada aí, e abordou diversos assuntos super interessantes, né? E como a Renata falou, esse é um artigo, né, que a gente... Fizemos uma disciplina que era para construir artigos, e a gente conseguiu construir esse artigo, né? E o artigo foi submetido, como a Renata disse, e já foi aprovado para publicação, né? Então, em breve, ele vai estar aí para que todo mundo possa ler, quem tiver interesse. Espero que com a nossa fala aqui desperte o interesse em vocês, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que foi percebido nessas lives que foram analisadas em relação à parentalidade com crianças, né? E também vou falar um pouco da função das mulheres nesse momento do home office, no isolamento social. Mas vou começar aqui tratando de crianças, né? E aí eu trago uma questão, assim, fala-se com a criança, mas não com a criança. Eu não sei se vocês conseguem pensar um pouco sobre essa frase, mas será que falar da criança e não com a criança é um fenômeno novo? Né? O que a gente percebeu em algumas lives é que muitas pessoas estavam debatendo, né, assuntos relacionados à criança, mas sempre com uma expertise, né, de poder ditar algumas regras, de dizer sobre um lugar que essas crianças deveriam ou devem ocupar, no contexto familiar, no contexto escolar, mas sem ouvir, né, a criança propriamente. Então, a criança foi muito mencionada nas lives, né? Muitas lives que nós assistimos, a gente percebia que tinha essa ênfase na criança,
né? Inclusive a criança fora do contexto escolar, estando em casa, com essa né? E aí a gente vai ver mais para frente que essa hiperconvivência é muito mais, às vezes, com a mãe. Então, isso de falar da criança não é um fenômeno novo, né? Não é uma coisa que foi ocasionada pela Covid, pelo isolamento social, pela pandemia. Há muito tempo, já nos espaços educacionais e nos domínios familiares, e até nas próprias pesquisas acadêmicas, vem se percebendo, né, que os adultos discutem a criança, muitas das vezes sem nem ocupar os espaços que essas crianças ocupam. Às vezes tinham profissionais que falavam da escola sem nunca ter, por exemplo, atuado nessas escolas ou estado de forma voluntária nessas escolas, né? Então, a criança, ela segue aí, né, nessa análise que foi feita dessas lives, de forma subjacente, né? Elas não aparecem, elas aparecem no discurso dos outros, mas elas não aparecem também podendo falar de si. E elas também aparecem no vídeo, né? As pessoas no trabalho de home office, percebia-se que, às vezes, nas próprias lives, percebia-se, por exemplo, que as crianças passavam correndo, que as crianças estavam brincando, né? Elas estavam ali, né? Elas se faziam presentes, mas elas não eram necessariamente ouvidas ou escutadas. Então, muitas das vezes, nessas lives eram discutidas assim, a criança como um adulto em formação, né? Como se tivesse que discutir e pensar a criança para que ela se tornasse um adulto, né? E não necessariamente pensar a criança como criança. Então, um lugar futuro e não um lugar do presente, né? Tem uma autora, eu não sei se eu citei nos slides, mas acho que sim, que é a Fulvia Rosenberg, que ela é uma das pioneiras, né, que vai discutir esse adultocentrismo. Sim, tá aqui, né? E ela vai discutir isso para problematizar mesmo esse lugar da criança, né? Essa sociedade centrada no adulto e o adulto pensando a criança como um futuro adulto, né? Então, o adulto, emissor desse conhecimento, a criança ocupando esse lugar de receber esse conhecimento para que ela possa se desenvolver e assim se tornar também adulta. Pode passar, Renata, por favor. Então, começar a falar um pouquinho de algumas lives que debatem um pouco sobre isso que eu estou falando, né? Tem uma live que é Desafio Universitário na Primeira Infância, Fortalecimento de Parentalidade. Essa live era para discutir a primeira infância, né? De 0 a 6 anos. E eram duas mulheres, né, discutindo nessa live, uma professora e a outra, deixa eu ver se tem aqui, se eu anotei. Uma palestrante, né, a Poliana Fernandes, e a outra era uma professora. Mas a palestrante também não está dizendo aqui qual é a formação dela. Elas estavam discutindo. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Elas estavam discutindo a primeira infância e falando um pouco sobre a neurociência, né? A neurociência nesse campo da primeira infância. Falando sobre evidências científicas, né? Elas usam esse termo, até está citado no artigo, entre parênteses, justamente porque é uma fala dessas duas mulheres que estavam na live. Elas falam de evidências científicas, apesar de elas não citarem que evidências científicas são essas, retomando a ideia biológica, né, para explicar o desenvolvimento infantil, né? E aí, a Rosenberg, ela sinaliza que é muito importante que a gente tenha cuidado com essa biologização da vida, né? Para que a gente não entenda a criança como um ser
que ainda vai existir, né? Assim, a formação de um adulto, mas que a gente entenda a criança no presente, no seu contexto, né? Ela existe no agora. Pode passar, por favor, Renata. E aí, essa live especificamente, ela é diretiva, né? Porque ela ocupa um lugar ali, pelo menos naquele debate, de preocupação com esse desenvolvimento infantil, ao mesmo tempo que discute esse desenvolvimento infantil por questões biológicas, cognitivas e citam também as conexões cerebrais, né? O processo de aprendizado das crianças. Mas elas não incluem nesse debate, por exemplo, as questões sociais, em que famílias essas crianças estão inseridas. Então, na proposta do nosso artigo, tece-se uma crítica, né, no sentido de dizer que o quanto que é importante, ao se discutir criança, também pensar no seu contexto social, né? E ao passo que essas duas mulheres que estão debatendo nessa live, elas também vão problematizar aí, né, que uma infância feliz, ou uma infância bem ajustada, ou uma infância que a criança possa se desenvolver, vai fazer com que ela tenha sucesso na escola, vai fazer com que ela tenha sucesso na vida adulta, que ela vai conseguir um bom emprego e que ela vai poder desenvolver um controle emocional maior. E a palestrante Poliana, ela adverte em algum momento da live que na primeira infância é onde o cérebro está se construindo, né? Então, por estar se construindo, ela reforça na sua fala que é importante a estimulação, né? Mas uma pergunta que acho que a gente pode pensar: essa estimulação leva à autonomia? Né? Apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente preconizar, né, aí que a criança tem alguns direitos, como é que se lida com esses direitos e com esses deveres no momento pandêmico? Né? Então, ainda que seja um sujeito em desenvolvimento, e um sujeito em desenvolvimento que legalmente está amparado, esse legalmente amparado de fato funciona para diversas crianças com classes sociais diferentes? Então, falar, por exemplo, de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento físico, de desenvolvimento cerebral, sem levar em conta esses contextos, pode ser um fator que rotule e que limite aquela família e aquela criança naquele contexto. Tem uma outra live, né, que é essa que está aí no slide, né, que conecta do IERBB, MPRJ. Essa live também discute a primeira infância, né? Ela foi ministrada por duas promotoras de justiça. Essas promotoras também são professoras. E elas também, nessa live, elas vão reforçar a importância dessas conexões neurais, né, para o desempenho da criança. E defendem também o olhar para a primeira infância. O olhar para a primeira infância como uma lógica do capital humano. Como olhar para a primeira infância significa garantir um resultado satisfatório na vida adulta. E aí, no momento da live, essas promotoras, elas vão conversar apontando que algumas infrações cometidas na adolescência podem ser fruto de uma experiência de uma primeira infância inadequada. Gente, inadequada não sou eu que estou nomeando, tá? É nomeado pelas promotoras nessa live. Então, eu estou aqui só reproduzindo aquilo que foi dito, né? E a gente sinaliza isso até no nosso artigo, né? Porque quando
se usa esse termo inadequado, é só para ressaltar o quanto que isso estava presente na fala dessas promotoras na live. E aí elas seguem essa conversa, né, falando desse conceito de estresse que é tóxico, de prolongamento de situações estressantes na vida da criança que está no contexto de isolamento social, e que isso pode causar riscos, que isso pode causar doenças. No entanto, elas tratam isso de uma perspectiva bastante individualizante, né? Sem olhar também para o fenômeno social. Então, as afirmações dessa live fazem a gente pensar que há uma associação direta entre famílias pobres e delinquência, né? Como se você faz um bom investimento na infância, você não vai ter um adolescente delinquente nem um adulto delinquente. E que deve ser analisado considerando as diferentes classes sociais, e o que não é feito ali, não se debate isso nesse momento na live. Na verdade, se debate muito pouco isso nas lives em que, pelo menos, a gente percebeu, porque, como a Renata falou, as lives foram divididas, né? Cada integrante do grupo assistiu um número específico de lives. Então, por exemplo, nas lives que eu assisti, isso não é debatido, né? Influenciar no desenvolvimento infantil e na relação da família com a criança nesse contexto de pandemia. Pode passar, por favor, Renata. Então, o que eu coloco aí nesse slide tem a ver com isso que eu acabei de falar, né? Então, essa compreensão individualizada, ela vai reduzir isso a uma ordem social, né? E isso está vinculado ao capitalismo neoliberal, né? Como as privações de direito, e inclusive as pesquisadoras Maria Lívia do Nascimento e a Fabiana Lopes da Cunha e a Laila Maria Domit Vicente apontam isso também, né? Que não dá para a gente fazer uma análise de um desenvolvimento infantil ou de um desenvolvimento adolescente se a gente não levar esses fatores de privação em consideração. E é muito importante a gente ficar atento, até quando a gente assiste essas lives, que algumas falas podem reforçar a criminalização da pobreza, né? Quando as famílias pobres são mais vulneráveis, então elas são mais culpabilizadas por aquilo que a vulnerabilidade pode causar. E, consequentemente, essas famílias pobres, que muitas das vezes são chefiadas por mulheres, acabam sendo consideradas como mães incompetentes ou mães que não sabem criar os seus filhos. Pode passar, Renata, por favor. E aí eu faço uma brincadeirinha aí, criança invisível e visível, nas telonas e nas telinhas, né? Então, por mais que não se discuta com a criança, e muitas vezes esses especialistas que estão discutindo na live falam da criança, mas não falam com a criança se faz presente, né? Então, ainda que as lives permaneçam centradas no adulto, vez ou outra uma criança aparece correndo na videoconferência do trabalho do pai ou da mãe, ou decide atrasar o início de alguma produção sobre parentalidade. Inclusive, tem até uma live que eu não me lembro agora, não sei se a Renata se lembra, mas de que a live começa atrasada porque acho que a mãe tinha que dar comida para o filho, ou amamentar, né, o filho, e aí é invisível para ser discutida com a criança, mas é visível porque ela se presentifica o tempo todo, né? Inclusive até essa foto, né, para ilustrar um pouco isso, de que os brinquedos estão espalhados pela casa, às vezes a mãe está numa reunião de trabalho e está amamentando, ou ao mesmo tempo que está tendo aula, ajudando o filho também a assistir a aula de forma online. Então, isso é visível, né, nessas telinhas e nas telonas, no sentido de que, tanto pelos celulares quanto os computadores, a criança está ali, ela se faz presente o tempo todo. Pode passar, por favor. E aí, pensar nas crianças
faz a gente pensar na maternidade. E aí vocês podem me dizer assim, mas Ludmila, por que pensar na maternidade e não na paternidade? Então, acho que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso agora, né? Pode passar, por favor. Bom, então, assim, para resgatar um pouquinho, é só dizer que todo mundo aqui, acho que já está, acho que nós estamos cansados dessa pandemia, né? E a gente também está cansado de saber, ou deveria estar, que é preciso ficar em casa, é preciso fazer o isolamento social. E quando a gente estava escrevendo esse artigo, né, que foi ano passado, isso ainda não tinha nem começado. Quando a gente fez a disciplina, se eu não me engano, ainda não tinha nem começado a vacinação no Brasil ainda, né? A questão é, esse isolamento social, ficar em casa, serve para todos? Foi possível para todo mundo? Está sendo possível para todo mundo? E aí é importante a gente pensar na primeira vítima de Covid no Brasil. Não sei se vocês se lembram, né? Mas a primeira vítima de Covid no Brasil é uma mulher de 63 anos e que era empregada doméstica, trabalhava como doméstica na casa de uma família de um bairro nobre da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? No Leblon. E o seu adoecimento se deu porque a sua patroa chegou de viagem, né? E apesar apesar dessa família ter podido deixar essa mulher em casa fazendo isolamento social com a sua família, por exemplo, a família dessa mulher é de Miguel Pereira, ela estava trabalhando. E quando ela apresentou os sintomas, a família mulher de Miguel Pereira e pediu para que ela fizesse, então, o seu tratamento em casa, né? Então, a patroa contactou a família da funcionária, alegando a necessidade de buscá-la para que ela pudesse se tratar, e ela veio a óbito. Então, ela veio a óbito no dia 17 de março de 2020, no Hospital Municipal de Miguel Pereira. Por que a gente está contando essa história, né? Para a gente poder pensar que o isolamento social não foi e não está sendo para todo mundo, né? E que as mulheres acabaram sofrendo grandes consequências com isso, né? Então, as mulheres mães que trabalhavam, por exemplo, na casa de outras pessoas, não puderam cuidar. Mulheres de classe média alta puderam cuidar, mesmo estando nessa hiperconvivência. Então, é importante ressaltar que o trabalho doméstico ele é invisibilizado, né? Mas, ao mesmo tempo, né, ele não foi descartado pela classe média alta, como abrindo mão de ter alguém na sua casa trabalhando para permitir que essa pessoa ficasse em casa, recebendo o seu salário e também fazendo seu isolamento social. Mas é importante contextualizar isso, né? Então, para que a gente possa contextualizar isso, vamos falar um pouquinho sobre como é que surge, né, o trabalho da mulher nesse sentido. Então, quando o capitalismo surge na Europa, homens e mulheres passaram a ser vistos como uma lógica de produção, né? E homens e mulheres sendo vistos como uma lógica de produção, o trabalho relacionado à manutenção da casa, bem como a responsabilidade de criação dos filhos, foram designados para as mulheres. Ao passo que os trabalhos externos, né, ligados à produtividade, estava aí na responsabilidade dos homens. Então, ao homem cabia, né, o trabalho fora de casa, enquanto a mulher, né, era gerar os filhos, criar os filhos e criar esses filhos que seriam novos trabalhadores, né? Essa é a máquina lógica entre aspas, do capitalismo. Então, diante disso, os homens exercem seu trabalho fora, né, com responsabilidades de trazer o recurso financeiro,
E as mulheres ficam nesse lugar da dependência econômica, da subordinação, do cuidado da casa, do cuidado dos filhos. Pode passar, Renato, por favor. E aí, para pensar um pouquinho sobre isso, tem uma live, né? Quais as novas configurações que a pandemia traz para a parentalidade e o trabalho? Será possível que o isolamento social tenha trazido novas configurações, né? Será que mudou muito para a mulher, por exemplo? Pensando lá naquele primeiro slide que eu falei, a mulher como mãe. Por que pensar a maternidade numa paternidade? Né? As mulheres sempre, mesmo antes do isolamento social, elas tinham duplas, triplas, inúmeras funções. Trabalhar fora, cuidar dos filhos, né? Cuidar da casa. Quando ela vai para esse home office, isso muda. E aí tem uma educadora, a Lua Barros, ela, numa live, que é essa live que eu falei para vocês, quais as novas configurações que a pandemia traz na parentalidade e trabalho, ela relata que decide ficar em casa, né, com o marido e com os filhos, numa cidade do interior de Minas Gerais, para trabalhar de forma autônoma, junto com seu companheiro. E isso em detrimento de uma carreira bem-sucedida. E ela fala sobre o desejo de ser mãe, de poder acompanhar o crescimento dos filhos, sem que o trabalho fosse impeditivo para isso. Ela faz essa escolha. Essa escolha é possível para todas as mulheres? As mulheres, elas sofrem opressões, né? E uma opressão de cuidar do filho, por exemplo, ou de ser, primeiro, a opressão da maternidade, né? Como se a maternidade fosse algo que já nascesse com a mulher, né? Se você... a mulher vai ser mãe, ou ela tem que ser mãe, ou ela se realiza sendo mãe. E se ela opta por ser mãe, ela precisa ser boa mãe. E o que é boa mãe? Né? É dedicação exclusiva aos seus filhos? Ou é poder fazer a escolha de ficar num trabalho bem-sucedido para fazer um outro tipo de trabalho em que ela possa cuidar e criar os seus filhos? A questão é, isso não é para todas as mulheres. E aí a gente cita até no nosso artigo o filme da Regina Casé, né, em que ela deixa a filha, né, para trabalhar numa casa, para criar o filho, né, dos seus patrões, né, das pessoas que a contrataram para trabalhar ali naquela casa. O quanto que essa escolha de ficar em casa e cuidar dos filhos ainda é uma escolha que não pode ser feita por todo mundo. Então, nesse tempo de pandemia em que a mulher foi convocada a ficar em casa, né? Na verdade, todos foram convocados a ficar em casa, mas ela estaria no seu lugar? No lugar destinado a ela? O lar? No cuidado da casa? No cuidado dos filhos? Né? Isso mudou? Isso ficou mais acentuado porque as mulheres tiveram que lidar com os seus filhos, com o seu trabalho, com a relação conjugal, quando se tinha uma relação conjugal, e ao passo que muitas vezes não tinha um espaço para ser além de cuidadora e de dona de casa. Assim, como é que ela existia num outro lugar, além do lugar de cuidadora, né? De mãe, cuidadora dos seus filhos e cuidadora da sua casa. Então, é muito importante pensar que existe aí uma diferença, né, também nos gêneros, né? Porque essa educadora, a Lua, né, a Lua Barros, ela questiona ali também o lugar do homem e da mulher, né, até, por exemplo, para levar um filho ao médico, né? Quando seu filho tem pediatra, na maioria das vezes é a mãe que consegue dar um jeito no seu trabalho, desmarcar uma reunião, ou sei lá, o trabalho que for, para levar o filho.
dificilmente os homens fazem todo esse manejo para sair mais cedo ou para chegar mais tarde para ter que levar o filho ao pediatra, por exemplo. Né? Ou então, quando o homem faz isso, muitas das vezes é algo muito esporádico, é porque a mãe, de alguma forma, não pode fazer. Né? Então, essa live é uma live que faz uma crítica também a essa simetria, avaliando que, mesmo os homens, né, estarem participando mais da vida das mulheres e da vida dos seus filhos, ainda há uma sobrecarga na vida das mulheres, e essa sobrecarga fica mais evidente no contexto de isolamento social. Nessa outra live, né, mulher, maternidade, trabalhos em tempo de pandemia, é uma psicóloga que está debatendo nessa live, uma psicóloga mãe, né? Ela se apresenta dessa forma, que ela é psicóloga e mãe. E ela vai trazer aí nesse debate, nessa live, os desafios de estar trabalhando em casa, de estar no home office, a sobrecarga das mulheres como uma cuidadora do lar e uma cuidadora do filho, né? E nessa live também, ela vai também trazer um pouco para o debate acadêmico o quanto que é difícil uma mãe cientista, né, continuar nas suas pesquisas no home office, né? Ou uma mãe estudante, né, uma mãe que está na graduação ou que está fazendo pós-graduação, mestrado e doutorado, continuar o investimento nos seus estudos estando no home office. E muitas das vezes elas tiveram que optar por trancar para conseguir fazer o cuidado da casa e o cuidado dos filhos. Pode passar, por favor, Renata. E aí tem uma outra live, é uma live Desafios para as Mulheres da Pandemia Covid-19, Reflexões no âmbito universitário. Essa é uma live que é debatida por mulheres pesquisadoras, né? Então, a live tem a proposta de debater a respeito das exigências de produtividade acadêmica e os critérios de avaliação de produção, né? E aí elas já começam dizendo que há aí uma disparidade de gênero, né? Então, antes mesmo da pandemia, antes mesmo do trabalho em casa, do isolamento social, os homens têm mais tempo e mais liberdade para fazer produções acadêmicas do que as mulheres, e isso fica muito mais acentuado na pandemia. Professoras universitárias da UF, né? E aí elas vão apresentando, até com gráficos, esse agravante no cenário, no momento antes da pandemia, e elas vão reforçando o quanto isso na pandemia foi ficando mais evidente e quanto as mulheres foram abandonando a sua vida acadêmica nesse período aí. A gente está falando, que a gente está discutindo isso em agosto de 2021, mas a gente estava discutindo essas lives por volta de setembro de 2020, né? Ou seja, a gente ainda estava aí no primeiro ano da pandemia, né? E tem a professora Andrea Lattiger, que ela vai citar nessa live uma coisa super interessante, que existe uma crença de que as mulheres não podem ocupar áreas de pesquisa exata e da tecnologia. Porque as mulheres, mesmo as mulheres pesquisadoras, são mulheres que pesquisam áreas voltadas para o cuidado, né? Então, as mulheres estão mais, na sua grande maioria, nas áreas de cuidado. Então, ciências sociais, ciências humanas, e não ocupando as áreas de exatas e tecnológicas.
Lud, está aí? Está tudo bem? Ludmila? Acho que a Ludmila caiu. Sim, vamos dar só um tempinho que ela já deve voltar, tá bom? Nesse meio tempo, se alguém quiser fazer um comentário, tirar alguma dúvida, que não seja ainda sobre a parte da Ludmila, né? Porque ela saiu 5 minutinhos, menos até ela já volta. Ó, caiu aí, ela avisou. Só para avisar, gente, que a Ludmila está voltando já, tá? Realmente ela teve uma pane na internet, mas já está retornando. Estou aqui falando com ela. Bom, gente, Ludmila está voltando daqui a pouco. Então, enquanto isso, acho que a gente pode debater um pouco, né? A gente estava falando sobre a interseccionalidade quando eu terminei a minha parte, como que é justamente, né, sobre isso, sobre essa questão do lugar da mulher na sociedade, porque de alguma forma foi o que aconteceu, né? A pandemia evidenciou todas essas desigualdades, né? E aí numa sociedade tão estruturada pelo machismo, essas questões relacionadas ao lugar do feminino ficaram muito ativadas também, né? Ah, tá, tô me perguntando se o áudio estava ligado, vocês estão me escutando, né? Então é muito interessante, né, essa reflexão que a Lud está trazendo de como que questões que eram muito normalizadas até, né, e que não deveriam ser, né, o trabalho das empregadas domésticas, o trabalho da mulher, o trabalho doméstico que não é entendido como um trabalho, né, e que deveria ser, como que essa sobrecarga feminina em todas as esferas ficou evidenciada. O que que vocês acham disso? Alguém tem algum comentário? Renata, tô aqui, tá? Tô pelo celular. Então tá, que bom. Estava aqui preenchendo até você voltar. Desculpa, mas a minha internet caiu. Agora eu tô usando móveis aqui do celular. É live a live, né? Ao vivo também. É exatamente sobre isso que a gente está falando. Vamos lá.
Tá, esse slide é o que você estava, né? Ah, era o que eu estava? Mas você estava debatendo alguma coisa. Se quiser continuar, não tem problema, tá? Não, estava complementando só o que você está expondo já muito bem sobre essa questão do lugar do feminino, né, na nossa sociedade, como que essas desigualdades ficaram exacerbadas, né, de alguma forma. Uhum, sim. E nessa live, né, Desafios para as Mulheres na Pandemia, tem uma reflexão também, né, nesse âmbito universitário, que é um grupo, né, é um grupo de mulheres que se reúnem para debater ciência, não só nesse contexto pandêmico, mas elas já faziam isso antes, né? E, como eu estava dizendo, debater aí essa questão da produtividade no meio acadêmico, né? Eu acho que isso eu já tinha até falado, né? E o quanto que, com a pandemia, isso ficou mais evidente, né? Assim, o quanto que a exigência acadêmica também para as mulheres acaba conta de diversos outros fatores, né? E que mesmo na academia as mulheres ficam ocupando esses lugares de cuidado, né? Então, acho que essa foi uma live que eu assisti, né? Porque eu não assisti todo, nenhum de nós, né, Renata, assistiu do integrante do nosso grupo assistiu todas as lives, né? Então, mas essa especificamente foi uma que eu assisti e que vale muito a pena. Depois a gente passa para vocês as referências das lives, né? Pode passar, por favor, Renata. Então, na live Reinventar, parentalidade em construção, né? Se discute como ser família em tempos de pandemia. Essas lives também são discutidas por mulheres, né? Feita por duas mulheres que querem discutir a vivência da parentalidade antes o período da pandemia e durante a pandemia, né? E aí a conversa é voltada para as pessoas, né, que estão aí nesse processo de isolamento, trabalhando de casa e que cuidam dos seus filhos, né? São duas mulheres que participam dessa live, uma psicóloga e uma arquiteta, né? E elas vão partilhando aí a sua experiência como mãe também, né? E aí é uma live voltada para refletir essa experiência da maternidade, como lidar com essas dificuldades no período de isolamento social. Só que essa live vai seguindo e caindo aí numa cilada que é de naturalizar o cuidado como sendo algo, de fato, responsabilidade da mulher, né? Então, vai naturalizando esse lugar da mulher como cuidadora. E elas vão também falar desse tempo de ficar em casa, né? Como sendo um tempo que você pode aproveitar para correr atrás de outras coisas que você deixou pendente, né? Como esse momento de isolamento, com esse momento de ficar em casa, fosse também algo positivo no sentido de que você pode aí resgatar alguma coisa que você deixou de fazer, né? Então, a perspectiva da live é discutir também, né, além da mulher como cuidadora, naturalizando esse lugar da mulher como cuidadora dos filhos, também de que o isolamento social pode ser algo bom para que você possa fazer coisas que você deixou de fazer antes do isolamento social. Pode passar, por favor. E aí eu faço uma pergunta, né? Mães, cuidadores, né? A partir desse debate nessa live. As mães, elas precisam, né, ter esse tempo de ficar com a criança. Os cuidados com esse filho, ele é um tempo que, de fato, tem que ser cobrado e exigido dessa mãe, né? Ao mesmo tempo que, nesse momento do isolamento social e no momento da pandemia, as creches também foram fechadas, as escolas, né, foram fechadas. E
alguém precisava cuidar dessas crianças, alguém precisava exercer esse lugar de cuidado com as crianças, né? Mas o debate também que se faz é que, mesmo não estando na pandemia, quando a cuidadora da criança falta ou quando a creche não funciona, é da mãe que se espera que ela dê um jeito em toda a sua rotina, em toda a sua agenda, para poder dar conta desse cuidado. Então, é uma forma também de naturalizar esse corpo feminino aos cuidados, né? E que, no contexto de isolamento social, muitos casais experimentaram diversos conflitos conjugais, até por isso, né? E tem aí um índice até de divórcio nesse momento, dessa convivência exacerbada, né? E de estar o tempo todo nessa convivência com os filhos, né? Então, exercer a parentalidade no contexto de isolamento social inviabilizou o exercício, às vezes, da conjugalidade. Né? É importante a gente dizer que o exercício da conjugalidade ele já é difícil quando se tem filhos, né? E filhos pequenos. Algumas pesquisas apontam isso, né? Que o maior índice de divórcio acontece quando os filhos nascem dentro do ciclo vital da família. E no contexto da convivência, né? Da convivência o tempo todo, 24 horas, esse exercício da conjugalidade foi sendo o maior dificultador para se manter as relações conjugais. E a ausência, né, desses espaços de cuidado, como as creches, como, por exemplo, as pessoas que tinham babás, e, entre outras coisas, né? Pode passar, por favor, Renata. E aí, caminhando aqui para o final, a gente vai sinalizar aqui algumas considerações finais desse texto que a gente construiu para esse artigo, dessas lives, né, que foram analisadas. Uma coisa importante, né, que a gente percebeu aí na construção desse trabalho, né, que o home office interfere na vida profissional, na vida produtiva, e que tem efeitos variados na vida das pessoas, né, que pode dar uma sacolejada no casamento, pode aproximar pessoas, mas que também pode afastar pessoas, né? Pode fortalecer vínculos, mas também pode desgastar esses vínculos. Pode passar, Renata. Uma outra consideração é que, apesar da centralidade das crianças nessas cenas familiares, né, cuja grande preocupação era como se ocupar esse tempo das crianças, como preencher um pouco essas crianças, mas não também enxergar essas crianças como sujeito, né? Elas aparecem sendo discutidas, sendo debatidas, sendo pensadas, mas não aparecem como protagonistas, não sendo ouvidas, não podendo dizer o que elas sentem, o que elas pensam, né? As lives não são sobre elas, perdão, as lives são sobre elas, mas as lives não são construídas com elas. Então, se fala da criança e não com a criança. Pode passar, Renata. E, por fim, né, por mais que a gente tenha percebido diversas mudanças aí na relação do homem no cuidado com a criança, na relação do homem como pai, né, na paternidade, ainda é visto assim, pelas lives e pelo debate e pelos artigos que a gente leu para construir esse artigo, né? Pelas referências que a gente buscou, de que esse cuidado ainda é delegado às mulheres mães, às mulheres babás, né? Então, as mulheres têm experimentado uma sobrecarga maior nesse tempo de pandemia. Pode passar, por favor. Então, a gente quer agradecer o tempo, né? E me desculpar pelo contratempo, mas assim, a gente sabe que isso acontece, né? No período pandêmico, e mandar um abraço virtual para vocês, né?
e mostrar um pouquinho aí das nossas referências. As referências que nós listamos aí são as referências que a gente citou nos slides, tá? No artigo tem inúmeras outras referências. Então, gente, é isso. Obrigada. Nem sei se eu excedi meu tempo, Renata. Não, tá certinho. Foi direitinho, sem dúvida. Vou voltar aqui também, a gente começar a conversar um pouco. A professora Edna voltou também, né? Oi, Deixa eu... Edna. A Edna está aí, nem sabia. Sim. Tantos acontecimentos que... Oi, estou aqui. Infelizmente não assisti tudo. Sim. Bom, queríamos saber de vocês, o que vocês acharam, se vocês têm perguntas, alguma questão, alguma colocação também, podem falar. Vamos trocar um pouco. Achei interessante, né? Enquanto a Ludmilla foi falando, eu até coloquei aqui no chat para não esquecer, né, de um caso que me aconteceu não foi comigo, né, mas foi com um colega de trabalho meu, e ele falando sobre ele teve que pedir para sair mais cedo para levar a filha dele ao médico, e ele simplesmente ouviu, né, tipo, a sua filha não tem mãe, não, né, como se ele não tivesse não tivesse esse papel de levar a filha ao médico, né? E era um ambiente super problemático onde a gente trabalhava, né? Mas ele teve que ouvir esse desaforo, né? O bom é que ele não respondeu, ele não me levou para casa, ele pegou e respondeu: tem, mas ela também tem pai, né? E eu preciso levar ela ao médico. E aí, mas foi uma situação assim muito marcante para mim na época, né? Eu fiquei assim, gente, como é que... Isso não foi muito longe não, tá, gente? Foi em 2018, né? Ainda tem esse pensamento, né? E como a Ludmilla falou, a gente tá... O artigo é de 2020 e ainda tem esse pensamento, né? Mas que ambos trabalhem, é sempre a mãe que pode fazer esse movimento de pedir para sair mais cedo, é esperado que a mãe faça isso, né? Se o pai faz, é porque a criança não tem uma mãe, né? Então, quão problemático é isso. Mas parabéns pela apresentação, muito bacana, adorei, meninas, estão de parabéns. Rô, muito legal sua colocação. Eu acho até que em algum momento do artigo a gente discute isso, mas eu acho que é muito interessante a gente até trazer essa questão, porque, como a gente disse, né, assim, o espaço do trabalho ele está entrando no espaço doméstico. E se a gente pensar, né, ao longo da história, como que esses espaços do masculino e do feminino eles se organizaram, basicamente foi em função dessa divisão, né, das tarefas de trabalho, né, o homem indo para o espaço público para trabalhar e a mulher ficando no privado cuidando da casa. Como que essas questões de gênero estão sendo pensadas agora, em que homem e mulher estão basicamente no mesmo espaço, né, onde essas tarefas estão acontecendo sobrepostas, né, no mesmo espaço doméstico, que passou também a ser um espaço público, né? Então, claro que essa é uma questão para a gente pensar daqui a um tempo, mas isso vai ter repercussões, sem dúvida, né? Obviamente, falando, como a gente disse, a questão da interseccionalidade de um extrato muito específico, né? A gente espera até que isso possa ser pensado também em outras camadas sociais, mas isso vai repercutir nessas concepções de gênero, porque foi mexido num pilar que é muito estruturante dessa história toda, né? Que é homens na rua trabalhando, homens no privado e mulheres no público. Isso já mudou há muito tempo, obviamente. Mas agora toda essa cena foi conjugada no mesmo espaço, né? E é inegável que isso vai ter uma repercussão na maneira da gente lidar. Eu estava pensando nisso um dia desses, né? Assim, que impacto isso vai ter nessa construção dos gêneros? Nem sei se eu fui clara, porque eu também ainda não pensei muito sobre isso. Mas essa história do homem ocupando a cena pública e a mulher na cena privada, como que isso vai ficar agora que homem, mulher e público e privado estão acontecendo no mesmo lugar? Né? Eu acho que, e óbvio, isso vai resvalar na parentalidade, né? Em toda essa discussão que a gente está tendo. Discussão que uma vez eu tive em sala de aula, que lembrei enquanto você estava falando, Renata,
era de como as mulheres elas foram, né, incentivadas não, né, elas conquistaram seu espaço no mercado de trabalho, mas elas tinham que dar conta dos afazeres domésticos, né? Você quer trabalhar, mas você tem que dar conta dos afazeres domésticos de casa também, né? Então, você vai trabalhar, mas não esquece da sua casa. Enquanto nós, homens, nós nunca fizemos esse movimento inverso, né? Entre aspas, né? Eu fiz aqui as aspas, essa mania de fazer, mas ninguém me vê. Né? Esse movimento inverso, né? A gente estava ali no mercado de trabalho, mas nós nunca fomos incentivados a assumir tarefas de cuidado, né? Tarefas domésticas, né? Que não necessariamente são tarefas para mulheres, mas tarefas domésticas de simplesmente fazer coisas dentro de casa em um ambiente que ambos convivem, né? Colocou-se muito isso, né? Foi posto muito isso para a mulher, né? De que você quer trabalhar, ok, né? Você conquistou o seu espaço, mas você tem que dar conta de casa. Nós, homens, já estávamos trabalhando, mas nós nunca fomos incentivados a dar conta dessas tarefas de casa, né? E aí era uma discussão sobre a supervalorização de supermulheres, né? De mulheres maravilhas, né? Que dizem, né? Nossa, aquela romantização mesmo, né? E, tipo, nossa, que mulher incrível, olha lá, ela dá conta das tarefas domésticas, trabalha, dá conta cuida de filho e etc. E é aquela romantização, né? Nossa, ela é super forte, ela é uma mulher maravilha, né? E nós, homens, nunca fomos incentivados a trabalhar essa coisa da guerreira. Nós nunca fomos incentivados a assumir papéis, né, de cuidado e assumir papéis dentro de casa, que é um ambiente comum, né, para ambos. Sem dúvida, Rô. Acho que é exatamente o que você falou. E agora, mais do que nunca, é um ambiente comum, né? Porque o pretexto também, com todas as aspas possíveis, né, era que uma das partes estava fora de casa, né? E, nesse sentido, a outra tinha que fazer, né? Uma desculpa muito escusa, mas que se perpetuou aí por muito tempo. Como é que isso vai ficar agora? É uma discussão que está em aberto, né? Assim, eu fico muito curiosa de pensar as repercussões disso na construção dos ideais de gênero, né? Agora que a gente tem esses espaços sobrepostos, né? Falando de uma forma muito grosseira, que desculpa o homem vai dar para não lavar a louça, agora que ele está dentro de casa o tempo todo, por exemplo. Porque é isso, né? As pessoas agora vão estar aí num convívio mútuo o tempo todo. A questão da hiperconvivência que a gente trouxe no início da discussão, né? Mas e aí, gente? Mais alguma coisa? Algum comentário? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Esse silêncio faz parte também, né? Das lives agora, das interações que a gente começou falando. Sim, até comentei que até para rir, né? A gente coloca o kkk no bate-papo. A gente nem sabe mais se a pessoa está rindo, se não está rindo, se está gostando, se não está gostando. É difícil saber, né? Sim. A gente estava até falando disso ontem, né? A gente vai conversar um pouco aqui para ver se vocês se animam. Que agora, para você falar, é diferente, né? Antes, para você fazer um comentário, às vezes você falava mesmo, isso, e era uma intervenção, né? Se era vírgula no texto de alguma forma. Agora, quando você se propõe a ligar o áudio, você tem que ter alguma coisa para dizer, né? Tem que ter uma relevância, é uma crença, né? Isso não se sustenta. Ou seja, gente, podem falar o que vocês quiserem. Se quiserem ligar o áudio só para falar isso mesmo, não tem problema, entendeu? Porque essa é uma crença que não é nossa, né? Ela surge desse contexto, né? Que você tem que ter um movimento mais ativo de ligar uma câmera, de pôr a cara, literalmente, para sustentar uma interlocução que fica ali com você em evidência, né? E aí, nisso, muita gente deixa de... quantas conversas deixam de acontecer nessa história, né? Porque, às vezes, esse será, né? Que nem tem uma hora que eu até fiz questão de colocar o será no slide, é o que muda o rumo da conversa, né? Porque tira aquilo de um lugar de certeza, né? Coloca aquilo como mais uma possibilidade. Então, mas, enfim, é o novo normal, né? A gente vai ter que se adaptar a isso também. E até, né, Renata, para poder comentar a fala de alguém, é difícil, né? Às vezes você está falando uma coisa interessante que você quer
comentar, e aí você pensa, mas eu vou interromper, vou ter que Naquele ligar. momento, né? Que nem eu fiz agora com você, né? Assim, se eu falar naquele momento do final, não tem mais sentido algum. Exatamente, exatamente. Aí, às vezes, você quer até fazer alguma intervenção, uma pergunta, que depois perde sentido, né? Sim. E aí acaba tendo esse silêncio também, né? Eu acho que isso até tem a ver com o impacto, por exemplo, do chat, né? Às vezes tem uma fala, uma palavra que naquela hora no chat faz todo sentido, mas aí quando a gente vai ler o chat, a posteriori, aquela palavra solta ali, às vezes, a gente tem que até tentar resgatar. Mas, enfim, são atravessamentos, né, que fazem parte agora dessas interações que estão, como a gente falou no início, né, construindo essa trama aí, relacional que faz parte da nossa vida agora. Professora quer falar alguma coisa? A gente está até chamando a Edna para conversa. Convocando. Comecei a falar, esqueci de ligar o microfone. Então, assim, a parte que eu ouvi, fiquei pensando, né, que essa questão que a Ludmila trouxe a respeito, né, da primeira pessoa que morreu de Covid-19, e eu fiquei pensando, né, nessa ideia da epidemiologia, né, que quando você tem uma situação como essa, de pandemia, de contágio, né, como é o Covid-19, você tem que buscar os fatores envolvidos nesse início do contágio, justamente para poder parar com o contágio, né? Liguei aqui, eu estou meio assim malucada, mas tudo bem. São as coisas do home office. E aí, em torno, né, dessa primeira pessoa que morreu no Brasil, como a Ludmila falou, das características da situação, era uma empregada doméstica que morava em outra cidade, que tinha que se deslocar num transporte para até chegar à zona sul da cidade do Rio de Janeiro, e trabalhava com uma pessoa que tinha viajado para o exterior e veio com Covid. Então, toda essa caracterização, né, que eu acho interessante, que essa ideia do contágio ajuda a gente a pensar em termos das condições sociais, né, que são muito diferentes para diversas pessoas nessa pandemia. E esse contágio tem a ver com não só com um comportamento, como as campanhas em relação a tentar frear o contágio, elas são campanhas sanitaristas, né, em relação aos hábitos de higiene, a mudança do comportamento, mas ela tem a ver também com as condições sociais, econômicas, e que determinam o modo das pessoas viverem, né, os estilos de vida. E, nesse caso, né, o fato de ser uma mulher não é pouca coisa, né, é indicativo dessa fragilidade em que a mulher se encontra, apesar de todos os ganhos sociais que ocorreram, né, ao longo, né, do século XX e do século XXI, que é uma ameaça constante, né? Assim, mesmo ela saindo de casa, tendo alguma independência, alguma autonomia, ela tem uma maior fragilidade, né? E sim, coisas para pensar. E até o exemplo, né, que a Ludmila deu quando falou disso, eu acho que foi muito emblemático. Eu adoro esse filme, né, O Que Horas Ela Volta, porque eu não estou lembrando o nome da personagem agora, né, que é interpretada pela Regina Casé. Ela desenvolve uma relação super próxima com os filhos, né, dos patrões, e uma relação super distante com a própria filha dela, né? Tamanha essa desigualdade. Ela Val, não tem. Renata. Oi? Val, o nome A da... Val, exatamente, a Val. Né? Então, já que a gente está falando de parentalidade, né, como que isso resvala até no tipo de vínculo que se estabelece, né, entre esses nichos, né? Assim, na casa dos patrões, ela tinha um vínculo com o filho deles, que era um vínculo mais saudável, mais seguro até do que um vínculo que ela tinha com a própria filha biológica, né? Está dando spoiler do filme, acredito. Achamos que vocês viram, se não viram, é um spoiler leve, né? Não é nada demais, é um spoiler en passant. Mais alguma coisa?
Isso aí de direitos das mulheres tem a ver com o Afeganistão agora também, né? Vocês estão vendo aí nas notícias? Era só isso mesmo. Sim, gostei, tudo a ver com o que a gente acabou de dizer. Uma pontuação, e tem tudo a ver mesmo, né? Assim, essa coisa, né, do Talibã, que tomou agora, retomou, né, infelizmente, depois de 10 anos, né? E é mais uma questão para a gente ver como que vai ficar agora, né? E aí a gente pensar, por exemplo, isso tudo que a gente falou agora, né? Se a gente pensa num contexto daquele de tantas privações para todos, né? Aquela cena do avião que tá, uma cena que viralizou, das pessoas caindo de um avião enquanto ele decola, óbvio, para as mulheres é muito mais complicado, mas é um contexto que, ao que parece, todos são vítimas, né? Será que as reflexões que a gente ofereceu aqui hoje, elas se sustentam naquele contexto, né? Naquele lugar, naquela nacionalidade? Certamente não, né? Assim, as reformulações seriam tantas que já seria uma outra análise, né? De uma outra realidade. Então, sem dúvida, Heitor, muito bem lembrado. Eu acho que não tem como atualmente a gente falar, já que a gente falou de intersecção, né? Falar dessa questão sem lembrar da questão do Talibã, com certeza. A Eduarda colocou: gostaria de parabenizar a equipe pela apresentação. Muito interessante e relevante essa discussão. Obrigada pela aula. Obrigada a você, Maria Eduarda, pelo comentário. Mais alguém? Mais alguma coisa? Podemos finalizando, então? Edna, o que você acha? Sim, agora quem quiser assistir de novo, né? Tem que baixar a gravação e a gente botar no YouTube depois, né? Sim, a gente vai disponibilizar no canal do Dera. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada a todos pela participação, todos, todas, todes, pela participação, Foi. Obrigada, Rodrigo. Renata, obrigada pela parceria também, né, da gente ter construído esse trabalho. Sem Porque dúvida. a gente já conversou bastante, né, trocou muita figurinha. Então foi A legal. Eduarda está parabenizando aqui a equipe pela apresentação, muito interessante e relevante essa discussão. Obrigada pela aula. E Ludmila, sem dúvida, ver esse desdobramento, né, assim, do que foi um artigo, a gente poder transformar numa aula, numa discussão, com certeza, né, assim, a gente vê uma outra versão daquele material, né, mais dinâmica, né, com reflexões que acontecem no momento, sem dúvida. Obrigada também pela parceria. Muito bom, né, ver quando dá frutos assim, e a gente ainda pode compartilhar com outras pessoas, muito legal. Sim, são 10 autores, acho que é um autor e 9 autoras no artigo, né? É verdade. A gente está falando da questão das mulheres, né? É importante colocar isso. Sim, importante, né? E a Edna também, obrigada, Edna, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, nessas atividades do DERA, né? Sim, que bom. Que a gente também acaba... O tempo que a gente se dedica para preparar também é um tempo de aprendizado, né? Sim. Então, é legal a gente poder reler os autores, revisitar e poder partilhar aqui. Foi ótimo, foi uma tarde muito gostosa. A gente nem sentiu passar, né? Agora que eu estou vendo que são 5:45. Sou rápido. Eu acho que eu falei... A gente estava se organizando para falar 30 minutos, acho que eu falei mais, assim, fui me empolgando. Acho que cada uma falou um pouco mais do que 30, mas foi legal, foi bom. Muito bem, parabéns. É assim mesmo. Até a próxima. O Rodrigo falou alguma coisa. Nossa, era um comentário. Conversa boa flui bem assim mesmo. Sim. Sim. E a gente convida, né, para a próxima também, né, que vamos fazer outras, né? A equipe do DERA é uma equipe com muitas pessoas, né? E está todo mundo sempre trazendo algum tema. Sintam-se convidados para participar das próximas conversas. Eu posso mandar um beijo aqui, que eu acho que tem uma aluna minha aqui, que eu acho que é legal também ver, né? A Amanda é minha aluna, então
Agradecer também por ela estar aqui, né? Fico feliz, Amanda. Obrigada. Edna, só uma instrução técnica agora, porque eu estou fazendo a gravação. Eu paro a gravação, né? Não, você não para, não, você só sai. Quando você terminar a reunião, aí vai começar a baixar. Tá ótimo. Então, eu vou finalizar aqui agora. Você quer falar mais alguma coisa? Não, estou satisfeita. Então tá bom, gente. Obrigada. Beijo. Beijo. Vou fechar aqui. Tchau, tchau.